Olá! E se eu dissesse que um século, na verdade, não tem 100 anos? E que o século XX, aquele que a gente acha que conhece, foi na verdade um período bem mais curto, só que muito mais violento e transformador? Pois é, essa é a ideia central do historiador Eric Hobsbawm, que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar nessa visão que muda tudo. Olha só que frase pesada. Foi dita na noite em que a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. E ali, gente, não começava só uma guerra, começava uma nova era. Para o Hobsbawm, esse foi o verdadeiro início do século XX. Um ponto de virada, sabe? Que fechou as portas de um mundo e abriu as de uma era de catástrofe. E isso é fundamental para entender o pensamento dele. Hobsbawm não estava vendo a história de longe de uma torre de marfim. Para ele, o dia 30 de janeiro de 1933, quando Hitler virou chanceler, isso não foi uma data num livro, foi a imagem de uma manchete de jornal que ele, um adolescente, viu voltando para casa. A análise que ele faz do século tá totalmente impregnada dessa experiência pessoal vivida na pele. Aí fica a pergunta, né? Como é que a gente consegue entender um século que teve guerras brutalmente destrutivas e logo em seguida uma prosperidade que ninguém nunca tinha visto antes, para depois tudo desmoronar de novo em incerteza? Parece um caos, né? Mas é aí que entra o Hobsbawm. Ele propõe uma estrutura para a gente conseguir dar um sentido para tudo isso. E a chave para entender essa estrutura está aqui, o conceito do breve século XX. Para ele, esquece 1900. O período que importa mesmo vai de 1914 a 1991. São 77 anos que formam um bloco, uma unidade histórica, sabe? Marcada de ponta a ponta pelo grande conflito entre capitalismo e comunismo. Começa com a guerra que destrói a ordem antiga e termina exatamente quando essa briga ideológica chega ao fim. E para contar essa história, Hobsbawm divide o século em 3 grandes atos, como se fosse uma peça de teatro. Primeiro, a gente tem a Era da Catástrofe. Depois, e essa é a grande surpresa, vem uma curta, mas, uau, brilhante Era de Ouro. E por fim, um período que ele chama de o Desmoronamento, que leva a gente até o final do século. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes. Então, vamos lá. Mergulhando na primeira parte, a Era da Catástrofe, que vai de 1914 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Pensa só, em pouco mais de 30 anos, um mundo do século XIX, aquele dos grandes impérios, das certezas, simplesmente desmoronou. A gente teve 2 guerras mundiais com uma matança em escala industrial. Revoluções, como a russa, que viraram do tabuleiro político de cabeça para baixo. E no meio disso tudo, a Grande Depressão, que parou a economia mundial e jogou milhões de pessoas no desespero. Foi literalmente uma calamidade atrás da outra. Essa citação do jornal The Times, lá de 1943, é perfeita para a gente sentir o clima. O desemprego não era só um problema econômico, um número na estatística. Era visto como o mal mais corrosivo, uma doença social. Essa instabilidade toda, essa insegurança, foi o terreno fértil para a ascensão de ideologias extremistas e, claro, para a segunda grande catástrofe mundial. Mas aí, das cinzas de toda essa destruição, aconteceu algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Vamos agora para a segunda parte para ver essa virada de roteiro, a surpreendente Era de Ouro. Imagina só, do fim dos anos 40 até o comecinho dos 70, o mundo capitalista passou por uma explosão de crescimento económico como nunca antes. Hobsbawm diz que esse período mudou a vida diária da maioria das pessoas mais rápido e mais profundamente do que qualquer outro momento da história. Foi uma verdadeira revolução, tanto económica quanto social. O contraste com a era anterior é gritante. A gente sai de um cenário de colapso económico e instabilidade política para uma era de pleno emprego nos países desenvolvidos. É a época em que o Estado de Providência se consolida e surge uma sociedade de consumo em massa, que poucas décadas antes seria pura ficção científica. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa transformação, vamos olhar para a educação. Antes da Segunda Guerra, ir para a universidade era coisa de uma elite minúscula. Pega só o Reino Unido, a França e a Alemanha juntos. Menos de 0,1% da população total estava numa universidade. Menos de 0,1%. Agora, olha o salto. No fim dos anos 80, nesses mesmos países, mais de 2,5% de toda a população,
contando crianças, idosos, todo mundo, estava na universidade. Isso mostra de um jeito incrível a explosão na educação, que criou, pela primeira vez na história, uma massa de jovens com ensino superior. E o que acontece quando se tem essa massa de jovens, com mais estudo e pela primeira vez com dinheiro no bolso? Surge algo completamente novo. A juventude deixa de ser só uma fase de passagem para a vida adulta e vira uma força social, cultural, com identidade própria. E nada captura melhor esse fenômeno do que a música, o rock and roll. Olhem só esses números de vendas de discos nos Estados Unidos. A gente sai de 277 milhões de dólares em 1955, bem no ano da explosão do rock, para 2 bilhões em 1973. A cultura jovem não era só uma questão de atitude, era um motor econômico poderosíssimo. Só que essa era de ouro não era para sempre. A partir de meados dos anos 70, o mundo entra na fase final do breve século XX, a fase que Hobsbawm chama de o desmoronamento. As crises do petróleo dos anos 70 foram o gatilho. O grande boom económico acabou. Aquelas certezas da era de ouro começaram a evaporar. O pleno emprego virou uma memória, dando lugar à insegurança, e um sentimento de crise e de incerteza tomou conta de tudo, da economia à vida social. É interessante que a própria linguagem da época mostra essa desorientação toda. Os intelectuais começaram a usar o prefixo pós para tudo. O mundo era pós-industrial, pós-imperial, pós-moderno. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas sabiam o que o mundo tinha deixado de ser, mas ninguém tinha muita certeza do que ele estava se tornando. E essa frase da Margaret Thatcher, não existe essa coisa de sociedade, existem apenas indivíduos. Ela resume perfeitamente a virada ideológica radical desse período. Aquele pensamento coletivo do Estado-providência que marcou a Era de Ouro foi substituído por um individualismo forte, pela fé no livre mercado, e isso transformou completamente a política e a economia. Ok, então, quando o breve século XX finalmente acaba, com a queda da União Soviética em 1991, o que é que ele deixou para a gente? Qual é o legado desse século tão turbulento? Bem, o legado é para lá de complexo. Por um lado, a gente vive num mundo super globalizado, conectado pela tecnologia como nunca. Mas, ao mesmo tempo, aquelas grandes ideias que davam um sentido para o mundo, como o liberalismo ou o socialismo, entraram numa crise profunda. As velhas regras sociais se quebraram e a gente ficou meio que num território desconhecido, sem um mapa claro. A conclusão de Hobsbawm sobre tudo isso não é muito otimista. Para ele, o velho século não terminou bem. O fim da Guerra Fria não trouxe uma nova era de paz e harmonia, mas sim uma desordem global, muita incerteza e a sensação de que os velhos problemas do capitalismo, que o comunismo dizia que ia resolver, continuavam ali, bem presentes. E a gente termina com essa reflexão do próprio Hobsbawm. A análise dele não é uma bola de cristal, não prevê o futuro. O que ela faz é nos mostrar como o nosso mundo de hoje foi totalmente moldado por esse século de extremos. O breve século XX acabou, mas a história, com todos os seus desafios e incertezas, continua. E cabe a nós agora tentar entendê-la.